Boa tarde, pessoal. Iniciando a segunda parte da aula. A gente está falando dos conceitos de temperatura, né? A gente vai chegar no conceito de calor e a gente vai falar agora sobre como que a gente monta as escalinhas. Então, eu montei aí uma espécie de passo a passo para você utilizar em qualquer exercício que tenha temperatura, né? Mesmo se for comprimento, se for pressão, se for DDP, vai dar sempre na mesma, tá? Enfim, então como que você faz? Ó, então, escalas principais. Escalas principais. Tá, então são elas, ó. A gente tem a escala Celsius, a gente tem a escala Fahrenheit, e a gente tem a escala Kelvin. Tem mais, tem a Remir, tem a Rankine, só que esses aí, quando aparece, ele dá os valores. Então, se você aprender o método, aí você consegue chegar nas equações, tá? Não compensa passar, porque daí é mais uma equação, mais valores para lembrar, aí sua mente vai ficando pesada. Mas são elas, ó. Então, a gente tem lá ponto de fusão, que são os pontos fixos, né, que a gente precisa, e a gente tem ponto de ebulição. Então aí a legendinha, ó, PF para ponto de fusão, PE ponto de ebulição. Quais são eles? Então, para Celsius, que é a que é mais utilizada, a gente utiliza pontos normais, pontos que são fáceis de você falar no cotidiano. Então, a gente tem 0 graus Celsius para ponto de fusão e 100 graus Celsius para ponto de ebulição. Isso que eu estou falando é para água a pressão normal, tá? A pressão atmosférica. Lembra que assim, basta você ter pontos coincidentes. Então, como a gente já conhece esse, a gente vai usar esses aí para fazer as transformações, beleza? Porque assim, a escala Celsius foi criada exatamente com esse intuito, para a água ter 0 ali de fusão, 100 de ebulição. As outras têm a sua criação também, né? Mas aí convertidas que aparecem esses valores. Por exemplo, a Fahrenheit, aqui aparece 32 e aqui aparece 212. Aí você fala assim, mas por que diabo que eu ia escolher esse número? Na verdade, ele não escolheu esses. O cara que fez essa escala não usou água pura, ele usou uma mistura de água com ali sal, um pouco de açúcar. E ainda ele não tinha usado nem o ponto de ebulição da água como sendo o outro ponto. Ele usou a temperatura do corpo. Né? Daqui a pouco a gente vai transformar e você vai entender o seguinte, que a temperatura do corpo ela é ali próxima, um pouquinho menos de 100 graus Fahrenheit. A gente tem ali uma conversão de 36, alguma coisa para 100. Então, como que é o pensamento do cara que fez essa escalinha? Que se você tiver mais que 100 Fahrenheit, você tem febre. Se tiver menos, você não tem febre. Claro que se você tiver muito menos, você pode ter uma hipotermia, é claro. Mas ali é condições normais, né? A gente vai para ver se tem febre. Aí se passar de 100 graus F é porque você tem febre e tem que tomar cuidado, tem que tomar ali os medicamentos. Né? Então ele não escolheu do além, vou colocar 212 aqui só para ferrar a vida de aluno. Não, não, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tá? E a escala Kelvin também vai aparecer dois valores, ó, vai aparecer 273 e vai aparecer 373. Primeira observação, né? Às vezes, eu já ouvi isso de aluno, tá? Às vezes eu coloco alguns detalhezinhos que o aluno fala assim, mas nunca que vai aparecer isso. E já apareceu. E eu mostro para vocês daqui a pouco, tá? Eu mostro para vocês daqui a pouco. Teve uma questão que era de dilatação, era do antigo terceiro dia da UEM, se eu não me engano é 2011. Se eu não me engano é 2011. Aí a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, que a variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin, exatamente a mesma coisa. Aí ele dava o alfa, né, lá da dilatação. Aí o alfa era tipo 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, né, que é a variação de temperatura. Aí ele falava assim, ó, o alfa também pode ser escrito como sendo 3 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1. Dessa forma. O que ele puxou do aluno? Ele falou assim, ó, quero ver se o aluno sabe se a variação em Celsius e em Kelvin é a mesma. O aluno falou assim, beleza, é mesmo. Então o aluno foi lá e marcou. Só que daí o aluno se ferrou.
Aí o povo fica assim, mas o que tá errado isso aí? Pelo amor de Deus. Aí vem, manda mensagem, fala assim, professor, recurso, né? Não tem como isso aqui tá errado. Cara, é assim, é absurdo, eu concordo, é absurdo. Mas olha as pegadinhas que às vezes aparecem. Você tá vendo essa bolinha aqui, ó? Sim, no grau que é, já apareceu. Então, às vezes a gente fala coisas como fala assim, isso aí nunca que vai aparecer. Já apareceu. A gente, ó, por ter uma escala absoluta, essa aqui não recebe o grau. Essa aqui é só a letrinha, é Kelvin acabou. Tá? Então essa aqui estava errada porque não pode colocar o grau, né? Aí o aluno fala assim, não acredita. Aí fica putaço com a prova, sai bufando, mas é conceito, né? A gente chama de pegadinha, mas na verdade é o conceito da temperatura. Não pode. Se o aluno já tem isso na mente, ele nem vai olhar. Com certeza está errado. Então, por isso que a gente fica um tempo falando assim, ó, isso aqui não pode, isso aqui é o conceito, é isso que você precisa saber. Beleza? Então, Kelvin não recebe o grau. Por quê? Porque é temperatura absoluta. Qualquer temperatura absoluta não recebe grau. Professor, como que eu crio uma escala absoluta? Desde que o zero, né, seja onde não tem agitação. Essa é a condição. Se o seu zero é onde não tem agitação nenhuma, a sua escala é absoluta. É essa a condição, tá? Então, o que nem a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma escala Rubens. Eu posso colocar 10 graus R e 300 graus R. Isso aqui não seria uma escala absoluta, porque eu coloquei valores quaisquer. Agora, se eu falar assim, ó, o zero absoluto coincide com o zero Rubens. Aí agora o próximo eu posso escolher. Então, por exemplo, o 100 Kelvin, eu vou falar que vale 300 Rubens. Beleza, sem problema nenhum. Feito isso, ó, colocando essa condição, a sua escala é absoluta, a sua escala não precisa do grau daí, beleza? Então, para ser absoluta, basta que o zero seja o zero absoluto, seja o zero agitação. Pronto, aí você tem ali, ó, então a escala Kelvin foi feita exatamente em cima disso, foi calculado, falou assim, ó, nessa temperatura aqui não tem agitação nenhuma. Aí chegou à conclusão que aquela era o zero. Aí o resto foi conversão, tá? A partir daquele ponto o resto a gente escolheu. A escala Kelvin, né, como a Celsius ela é muito mais utilizada, ela preferiu utilizar a mesma variação. Você consegue perceber, ó, de 273 para 373 dá 100? E a Celsius de 0 até 100 dá 100? Né? Então isso aqui foi escolhido, tá? Então como colocar uma variação de 100 para coincidir com a Celsius, já que ela é mais utilizada. A Fahrenheit, pessoal lá do sistema inglês, é mais chato de mexer. Pensa no povinho chato de mexer. Eu falo isso porque assim, ó, você vai medir pressão. Aí os caras usam libra força por polegada quadrada. Você fala, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, libra força por polegada quadrada. A gente usa Pascal e acabou. Né? Vai medir comprimento. Aí tem gente que usa pé, tem gente que usa polegada, tem gente que usa jarda. Então, o cara que usa sistema inglês, ele tem que ter uma enciclopédia de transformação. É o sistema mais chato de mexer, de fato. Mas fazer o quê, né? Se os caras gostam de fazer conta, o problema é deles. Tanto é que quando você vai usar gravidade no sistema inglês, ela é 32 e alguma coisa. E você tem que ficar colocando ela toda hora, porque você tem que ficar convertendo. Apareceu a fórmula do sorvetão, você coloca o 32. Se apareceu a fórmula... Nossa, é trabalhoso. Enfim, então você tem aqui os pontos invariantes, né, os pontos fixos. Agora, olha só a sequência. Você vai desenhar 3 termômetros. Né? Faz retinho aí, o meu, de verdade mesmo, eu tô sofrendo aqui para desenhar. É difícil. Um dia eu gravo eu desenhando para vocês verem como é complicado mexer nesse negócio. Aí você vai colocar agora os pontos, ó. Então começando. Aqui é 0 graus Celsius, aqui é 100 graus Celsius. Aqui, ó, é 32 grau F e aqui é 212 grau F. Aqui é 273K e aqui é 373K. Professor, e se ele tivesse falado que o 0 graus Celsius vale 10 milímetros e o 100 graus Celsius vale 50? Não tem problema. Ó, essa quarta aqui, perdão, não copia, tá? É só para você entender que é o procedimento que você precisa saber. Não existe decoreba aqui, tá? É o procedimento. Então ele poderia ter colocado, ó, isso aqui equivale a 10 milímetros no termômetro, isso aqui vale 200. Aí ele poderia falar que assim, aqui... Quando eu marquei, mediu 10 milivolts e aqui foi 400 milivolts em DDP. Não interessa, não precisa ser a temperatura, porque eu quero a proporção.
tem que ser proporcional. Essa é a condição, né? Aí o que você vai fazer? Ó, escolhe um ponto que seja equivalente em todas, só que seja uma letrinha. Então você coloca aqui, ó, TC, aí na mesma linha, você vem aqui e coloca um TF, na mesma linha você coloca um TK, na mesma linha você vai colocar ali um X e ali um U de voltagem, né? Mas a gente vai usar essas três aqui. Então você usaria aqui um X e aqui um U. Poderia ter pressão também, né? 10 Pascal ali embaixo, 300 Pascal ali em cima, enfim. O que a gente precisa? É a proporção entre os tamanhos. Então assim, ó, vê se você consegue concordar que esse tamanhozinho aqui, ó, ele no mínimo, aqui vai dar igual, mas no mínimo ele é proporcional a esse tamanhozinho aqui, que é proporcional a esse tamanhozinho aqui, e se tivesse também seria mais proporcional. Assim como, ó, agora esse tamanho maior, olha só, também é proporcional a esse tamanho maior, que é proporcional a esse tamanho maior. Então é a proporção entre as diferenças, entre os tamanhos que é o que a gente vai utilizar. Não são os valores. O valor você escolhe qualquer um, né? Tanto é que eu poderia vir aqui, ó, e colocar, eu quero que isso aqui seja 24 graus Rubens e aqui seja 489 bilhões graus Rubens. Eu posso escolher o número. Tá, posso escolher, mas não é o número que me interessa, é o tanto que variou, é o tamanho dessa escala, tá? Isso aqui eu vou apagar. Mas só para você entender como que monta, é sempre a mesma coisa. O que a gente vai fazer agora? Ó? O tamanho vermelho é proporcional em todas as escalas, assim como o tamanho azul também. Faz comigo, para um pouquinho e olha para a tela. Ó. Você concorda comigo que se o TC fosse 50, esse tamanho aqui valeria 50? Sim ou não? Sim. Você concorda comigo que se o TF for 50, isso aqui não é 50? Por que não é 50? Porque não começa no zero. Do 0 até 50 tem 50 de tamanho, mas o 32 até o 50 não tem, certo? Quanto que tem de 32 até 50? Ah, tem 18. Mas como que você chegou no 18? Você pegou o 50 e você subtraiu do 32. Então, esses tamanhos você faz a diferença. É o de cima menos o de baixo. Então, escreve junto comigo. Ó. Deixa eu apagar isso aqui também. Aí. Então, a gente vai fazer o tamanhozinho pequenininho, que é o tamanho menor, né? TC menos 0. Ele está para o outro tamanhozinho ali, ó, que é TF menos 32. Que ele está para o outro tamanhozinho, que é TK menos 273. Isso aqui só os tamanhos vermelhos, né? E proporcionalmente, ó, equivalente, proporção, eles estão para o tamanho azul. Qual que é o tamanho azul na Celsius? 100 menos 0. Você percebeu já como que monta? O do meio menos o de baixo. Depois, embaixo, o de cima menos o de baixo. Independente se seja temperatura, DDP, qualquer coisa. E por que não depende? Você está vendo que é uma divisão? Temperatura por temperatura, dá quanto? Não dá unidade. Então pode ser qualquer coisa, desde que o de cima seja proporcional ao de baixo. Na escala Fahrenheit é 212 menos 32. Na escala Kelvin, 373 menos 273. A partir daqui, ó, isso, a partir daqui pode ser uma questão inteira de primeiro dia, uma questão inteira de Enem, uma questão inteira de qualquer vestibular que você for fazer, tá? Vestibular do Rio Grande do Sul, vestibular de Santa Catarina, vestibular particular, vestibular privado, vestibular, enfim, qualquer um pode ser questão inteira a partir de agora. Então, agora é só a gente fazer os cortes aqui, né? TC menos 0 fica TC, isso aqui sobre 100. Continua. Em cima, ó, TF menos 32, aqui não tem conta a ser feita. 212 menos 32 dá 180. Isso aqui igual a TK menos 273, também sobre 100. Pronto, dá para cortar alguma coisa? Dá, né? Ó, 0 com 0 com 0, esse já foi embora. E como sobra 10, 18 e 10, dá para dividir todo mundo por 2. No fim, temos uma equação pronta, só que, de novo, não é a equação pronta que você precisa. Você precisa saber montar, porque ele pode criar qualquer escala. Tá? Ele pode criar, foi achado um mundo tanto que a gente considerou tanto como sendo a temperatura. Aí você vai fazer as conversões.
Então fica, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32. Isso aqui sobre 9, que é igual a TK menos 273. Isso aqui também sobre 5. Eu sempre faço a pergunta e eu vou fazer de novo. Como que faz conta com dois iguais em uma equação? Porque se for um igual só, você multiplica cruzado, né? E se forem dois iguais? Aí você faz uma multiplicação alternada, você faz isso aqui, como que faz? Isso mesmo, não faz. Porque eu vou te dar uma temperatura, eu vou te pedir a outra. Pronto, aí você vai calcular o TF, depois você vai calcular o TK. Tá? É sempre uma igualdade só que faz conta. Não tem como fazer com dois iguais ali. Beleza? Tranquilinho? Ó, quero que vocês façam rapidamente aí. Coloca 100 graus Fahrenheit e calcula o TC. Porque o resto é só aplicação. Não vou nem ficar perdendo tempo aí pra fazer continho. O resto é aplicação. Ó, cadê? Aqui. Vou fazer aqui direto, tá? Se for o TF 100, 100 menos 32 dá 68. Dividido por 9 dá isso aqui. Vezes 5, 37,7. Né? Então ali, ó, em média, né, aproximadamente os 100 graus Fahrenheit é a temperatura do corpo. Aí mais que isso tá com febre, menos que isso não tá. Isso é muito interessante para questões múltipla escolha. Porque assim, ele te deu ali uma transformação. Se você já tem isso na cabeça, que 37 é 100 graus Fahrenheit, então se ele te der ali 50 graus Celsius, você sabe que vai ser mais que 100 graus Fahrenheit. Né? É que nem eu postei uma enquete semana passada. Dá para você responder sem fazer conta. Sem fazer conta. Porque a temperatura está a 26 graus Celsius, temperatura ambiente. E uma das alternativas eu coloquei 100 e poucos Fahrenheit. Não estava mais que 37, então não faz sentido estar mais que 100 Fahrenheit. Isso é legal a gente saber para fazer conta rápido ou tirar ali alternativas, beleza? Aí assim, ó, o que eu posso fazer aqui agora é ficar criando escalinha com vocês, né? Mas não faz sentido eu ficar 20 minutos criando escala, colocando valores. Se você entender o procedimento, você faz qualquer um dos exercícios. Então ele pode criar uma escala Brasil, ele pode criar uma escala qualquer coisa. Eu só quero fazer com vocês isso aqui, ó. Imagine que apareça um gráfico, que é onde, eu não sei porquê, mas é onde o aluno sente muita dificuldade. Só porque daí aparece matemática, né? Aonde aparece um gráfico. Beleza, aí nesse gráfico eu vou inventar duas temperaturas aqui, tá? Aqui eu vou chamar de TA, medido em grau A, e aqui eu vou chamar de TB, medido em grau B. Vai lá, sem eu escrever. Muitas vezes eu faço isso, que é para ir fazendo a sua mente trabalhar, né? Que é para você ir puxando aulas de outra matéria, para ir ficando fresco sempre na sua mente. Você lembra que um gráfico normal, ele é x e y? Sim, o x ele é deitado e o y é em pé, certo? Sim, o x é o eixo das abscissas e o y é o eixo das ordenadas. Ponto. Então você já tem bastante informação aí que você já sabe. Você já viu alguma vez na sua vida. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Agora, qualquer ponto que eu colocar nesse quadro, a gente consegue localizar ele dando suas coordenadas. Como se fosse ali um GPS, né? Ó, se eu te der a coordenada x3 e y6, você consegue desenhar. O que você faz? Pega um x igual a 3, um y igual a 6, pronto, você tem esse ponto. Né? E funciona assim mesmo. Então, um ponto, qualquer ponto no gráfico, ele tem uma coordenada x, y. Não precisa copiar isso aqui ainda não. X é o que está deitado, no nosso caso é o TA, y é o que está em pé, né? No caso é o TB, beleza? Feito isso, acabou. De verdade, acabou mesmo. Porque, ó, imagina que apareça um gráfico assim, ó. Você tem esse ponto aqui e você tem esse ponto aqui. Pronto. Aí aqui eu vou falar que a temperatura era 20. Aí aqui eu vou falar que a temperatura era, deixa eu ver, 100 e aqui é 160. Ponto. Agora, o que eu quero que você faça? Que você simplesmente escreva esses pontos. Só, mais nada. Porque se você vier marcar esse ponto aqui, você concorda que ele vai ser, ó, é x, y. Então é deitado, vírgula em pé. Quanto que é o deitado? 20. Quanto que ele está em pé? O em pé é para cima ou para baixo? Nada.
Se não tá nada, porque é quanto? 0. Certo ou não? O outro ponto, lá em cima, fala pra mim ele. No X, 100, que é o deitado. No Y, 160, que é o em pé. Né? Concorda que aqui é 0 no Y, né? Não tem altura nenhuma. Beleza, agora acabou, ó. Você concorda, então, que os deitados, que são os primeiros, é o TA, o em pé é TB. Depois, aqui é TA e aqui é TB. Feito isso, você tem 2 pontos equivalentes e você vai desenhar 2 termômetros. Vamos lá, aqui embaixo, ó, você não tinha 20 graus A equivalente a 0 grau B? Sim ou não? Você acabou de colocar o ponto de baixo aqui embaixo. Qual que é o próximo? Você tem 100 graus A equivalente a quanto? 160 graus B. Agora você vai colocar a sua incógnita, né, que é um TA, que é um TB, e você vai montar a sua escala. Lembre-se sempre, ó, a única condição, na verdade nem a condição, isso é mais óbvio que, sei lá, que o ponto menor fique embaixo, o ponto maior fique em cima, né? Você tem que ter tamanhos positivos aqui. O resto acabou. Feito isso, ó, tamanhozinho pequenininho está para o tamanhozão grandão. Aí você monta. Então ficamos com, ó, TA menos 20 está para 100 menos 20. Isso aqui é igual a TB menos 0 está para 160 menos 0. Fechou? Aí agora é só você continuar a simplificar aí eu vou te dar um TA, você calcula um TB, tá? Se ele pedir a equação, acabou aqui, né? Você só simplifica. Se ele te der algum valor de TA, você substitui e calcula o TB. Então pode ter continuação exercício ou não, depende do que ele perguntou. Fechados, combinados. E por fim, ó, pra gente encerrar a temperatura e enunciar os calores. Parte legal aí. Quando vir a palavra variação, será que eu posso usar essa equação aí? Não, porque essa equação converte o quê? Converte temperatura, né? Então, você poderia muito bem fazer o seguinte, olha só, ó, eu vou só calcular um aqui, só para vocês verem como que funciona, para fazer sentido na cabeça de vocês que a equação tem que ser diferente. Se eu tivesse 0 graus Celsius, né, e eu fosse para 100 graus Celsius, quanto de variação que aconteceu? 100. Né? Lembra que é final menos inicial. Só que os equivalentes, ó, você não tinha 32 grau F e não foi para 212? Sim. Variou o mesmo 100? Não. Variou quanto? Variou 180 grau F. E o próximo, né? Se eu tivesse aqui 273 Kelvin, isso aqui para 373. Aí isso aqui variou quanto? Isso aqui variou mais 100 Kelvin. Primeira coisa então, ó, você concorda que os 100 graus Celsius variados é igual aos 100 Kelvin variados? Então a variação em Celsius e em Kelvin tem que dar a mesma. Então se eu chegar numa equação, tem que o ΔTc igual ao ΔTk. Só que não vai ser igual à variação em Fahrenheit, porque a gente tem uma variação de quanto? De 180. Se você quiser, para a variação, trabalhar com regra de 3, dá. Se você faz que a cada 100 graus Celsius variados varia 180 graus Fahrenheit, aí você faz um X equivale ao tanto que você tem ali. Tá? Pode ser assim. Ou, olha só, ó, de novo, mesma coisa. Se você entendeu a proporção, você vai entender o que eu fiz agora, que nem precisaria fazer, mas vamos lá. 3 termômetros com pontos correspondentes. O tal da reta é difícil. Né? Onde aqui é 0, aqui é 32, aqui é 273. Aqui é 100, aqui é 212 e aqui é 373. Agora, olha só o que eu vou fazer. Ao invés de pegar um ponto só, eu vou pegar 2. Aí você vai falar assim, mas por que você vai pegar 2? Porque não tem que ter uma variação? A variação é um final menos inicial, não é? Então, quando for para ser delta, pega 2 pontos, ó. Pega um inicial equivalente para todo mundo e pega um final que seja equivalente para todo mundo. Não é os tamanhos que são proporcionais? Então pronto. Agora, ao invés de fazer o de cima menos o de baixo, eu vou fazer esse tamanhozinho aqui, ó.
Porque daí, sem letrinha, ó, você concorda que do início até o fim é uma variação? Então isso aqui é um ΔTC. Isso aqui é um ΔTF. Isso aqui é um ΔTK. E o resto? O resto a gente conhece, ó, o tamanho grandão. Ele é proporcional ao tamanho grandão, que ele é proporcional ao tamanho grandão. Então pronto. Agora vai lá. Não é o pequenininho está para o grandão? Então é ΔTC sobre 100, que é igual a ΔTF sobre 180, né? Ó, 212 menos 32, que é igual a ΔTK sobre 100 também. Que, na verdade, olha só o que apareceu aqui, ó. Esquece esse ΔTK. Isso é uma regra de 3. Né? ΔTC está para 100, assim como o que você tem em Fahrenheit está para 180. É uma regra de 3, de fato. Aí o que você faz agora é só você cortar ali, né? Então, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9, que é igual a ΔTK também sobre 5. Você viu que embaixo mantém a proporção ali, né? Aí em cima você tira aquela diferença, você coloca a variação. Então tem dois jeitos, né? Só que daí assim, por que eu passo a demonstração? Por que eu ensino a pensar? Porque não precisa ser o 5 embaixo, 9 embaixo, 5 embaixo. Ele pode ter criado uma. Né? Então se você aprendeu a montar, você está preparado para qualquer situação. E é para isso que a gente está aqui, para estar preparado para qualquer situação. Beleza? Tranquilo? Então, com isso, encerramos aí, ó, qualquer coisa de temperatura que possa aparecer. Vamos falar aí dos conceitos de calor. Beleza?